Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 28 de setembro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abre procedimento administrativo para apurar o vazamento de informações relativas a uma petição sigilosa que tramita na Corte e envolve a quebra de sigilo de assessor do Palácio do Planalto. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Plenário do Supremo decide que o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Ministro Gilmar Mendes suspende a ação que utiliza provas ilícitas para cobrar tributos do ex-presidente Lula. E ainda, presidente do TSE apresenta a autoridades à sala de totalização de votos das eleições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu procedimento administrativo para apurar o vazamento de informações relativas a uma petição que tramita em sigilo na Corte. As informações noticiadas pela imprensa dizem respeito à quebra de sigilo de um assessor do Palácio do Planalto no âmbito de investigação sobre transações consideradas suspeitas pela Polícia Federal no gabinete do presidente da República. De acordo com a decisão, as reportagens sobre o assunto devem ser juntadas ao procedimento administrativo, assim como todas as informações relativas à comunicação das decisões proferidas à Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes quer ainda que o delegado da PF que atua no processo preste informações sobre os fatos noticiados, especificamente quanto ao acesso, no âmbito policial, às decisões proferidas na petição e aos relatórios produzidos, e informe os nomes de todos os policiais federais que têm conhecimento dos assuntos investigados. O plenário do Supremo, por maioria de votos, decidiu nesta quarta-feira que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Essa questão foi levada ao plenário porque a União entrou com ação rescisória, aquela utilizada para tentar reverter uma decisão que já transitou em julgado. Isso porque, em 2000, o Supremo analisou um recurso extraordinário sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.033 de 1990, que tratam de hipóteses de incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na ação, a União argumenta que o recurso discutia se era constitucional o IOF nas operações de títulos e valores mobiliários e não sobre o ouro, como constou da decisão. O ministro Edson Fachin, relator do processo, votou pela procedência do pedido feito pela União, por entender que houve erro na decisão questionada ao não tratar do objeto do recurso. Segundo o ministro, o que se discutia não era a inconstitucionalidade do imposto sobre o ouro, mas sim a inconstitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, instituído por outro dispositivo da mesma Lei 8.033 de 1990. O erro fático consistente em considerar a incidência do IOF sobre ouro, ou seja, um ativo financeiro, ao invés de julgar a base de incidência como títulos e valores mobiliários, preenche os requisitos preconizados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. Isto é, primeiro, admissão de fato inexistente e, segundo, não ocorrência de pronunciamento judicial sobre aquele fato. Nesses termos, entendo autorizada pelo ordenamento jurídico a rescindibilidade da decisão de mérito, então transitada em julgado. Por isso, à luz do conjunto fático probatório carreado aos autos pela parte autora, a solução dada pela decisão atacada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, vai na linha de divergir do entendimento reiterado desse Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores imobiliários. O revisor da ação, ministro Alexandre de Moraes, também votou pela nova análise do recurso, mas entendeu que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, deveria ser reestabelecido. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes. É o caso, penso eu, de se negar provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia.
Ante o exposto, pedindo novamente a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diferente, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão recidente e, prosseguindo no julgamento, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário 263.464, Bahia. Como efeito direto desse julgamento, deixa de existir o motivo jurídico pelo qual levantado precatório pela empresa na ação de cumprimento de sentença. Logo, a devolução dos valores é a medida que se impõe. Custos e honorários pela ré, à base de 10% sobre o valor da causa. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso também acompanharam o voto de Moraes. No pedido de procedência da ação rescisória já está embutido não apenas a rescisão da decisão que se quer invalidar, como também a prolação de uma nova decisão. O plenário decidiu por maioria que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Nos termos agora assentados pelo ministro Edson Fachin, com juízo de procedência da ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário 263.464, de relatoria do saudoso ministro Maurício Corrêa, e em juízo rescisório, negando provimento ao recurso extraordinário. Essa sessão terminou há pouco. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Marta Ferreira, que acompanhou tudo. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o plenário começou a julgar uma ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação. A entidade pede a validação de dispositivos de um decreto federal de 2001 que promulgou um acordo entre Brasil e Estados Unidos para o compartilhamento de dados de usuários compartilhados por empresas multinacionais de tecnologia. O relator desse processo é o ministro Gilmar Mendes. Hoje houve as sustentações orais e também a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Depois, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto do relator e também dos demais ministros. William. Obrigado, Marta. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a ação cautelar em que a Procuradoria da Fazenda Nacional buscava assegurar o pagamento de tributos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao conceder a liminar, o ministro Gilmar Mendes verificou que a ação fiscal em curso na Justiça Federal de São Paulo aproveitou provas ilícitas produzidas perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, que já foram consideradas nulas em julgamento de habeas corpus pelo STF. Na ação, a defesa de Lula questiona o fato do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manter o processo em curso na Justiça Federal. Segundo os advogados, o então juiz Sérgio Moro havia compartilhado provas produzidas pela Lava Jato com a Receita Federal e, com base nelas, o órgão concluiu que a estrutura e os funcionários do Instituto Lula teriam sido utilizados para fins diferentes do previsto em estatuto. Na época, o crédito tributário a ser cobrado chegava a 15 milhões de reais. A defesa argumentou, porém, que o STF reconheceu a suspeição de Sérgio Moro na condução de processo criminal, caso Triplex do Guarujá, e, como consequência, anulou todas as provas produzidas no âmbito da ação penal. Para Gilmar Mendes, é público e notório que a segunda turma do STF, em março de 2021, ao julgar o habeas corpus, reconheceu a suspeição de Moro para conduzir a ação penal contra Lula e anulou todos os atos decisórios, inclusive na fase investigatória. O ministro também destacou que os autos trazem indícios claros de que agentes públicos estão se valendo de expediente flagrantemente ilegal, com claro prejuízo ao patrimônio jurídico do reclamante e evidente repercussão no processo eleitoral. Além da ação cautelar na Justiça Federal, a liminar suspende, até o julgamento definitivo da reclamação, os procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal, que decorram do compartilhamento das provas ilícitas. O Partido Cidadania entrou com uma ação no Supremo contra o fim da isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados nas operações com petróleo e derivados por empresas da Zona Franca de Manaus. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. O partido alega que a medida prevista em lei viola a Constituição Federal, que prevê benefícios tributários à Zona Franca de Manaus até 2073. Para o Cidadania, a legislação pode apenas aumentar o nível dos incentivos, mas nunca reduzir ou acabar com eles.
O Cidadania também alega que a lei vai produzir efeitos devastadores não só para a indústria do petróleo instalada na região, mas para a própria área de livre comércio. Segundo o partido, a exclusão dos impostos vai ao contrário do objetivo constitucional de redução das desigualdades regionais. E, além disso, a lei desconsidera a relevância do regime fiscal da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento social e econômico da região e do país. Em junho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro já havia vetado este trecho da lei, mas o veto foi depois do prazo e por isso considerado inconstitucional pelo STF. Agora, o relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Diante da relevância da matéria, o magistrado autoriza o julgamento da ação sem exame prévio do pedido de liminar e solicitou informações à Presidência da República, ao Congresso Nacional e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Também está sendo questionada no Supremo a validade de uma lei de Goiás que retirou o direito dos servidores estaduais de receber licença remunerada para exercício de mandato em central sindical. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis argumenta que a medida coloca os servidores em condição de vulnerabilidade financeira, o que inviabilizaria o desempenho da atividade classista. De acordo com a Cobrapol, a Constituição Federal veda a interferência do poder público na organização sindical e garante ao servidor público civil a livre associação a sindicatos. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Gilmar Mendes. E a seguir, o presidente do TSE apresenta a autoridades à sala de totalização de votos. Voltamos em instantes. Os povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, apresentou hoje pela primeira vez a sala da sessão de totalização de votos do TSE. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, apresentou o espaço onde serão totalizados os votos no dia da eleição a autoridades, entre elas o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, representantes de partidos políticos e observadores internacionais. A sala de totalização, ela acompanha exatamente para evitar algum problema na rede, para evitar que haja sobrecarga. Então, os técnicos acompanham com total fiscalização. A apuração é transparente, a apuração é auditável. O secretário de Tecnologia da Informação explicou como é o trabalho na sala de sessão de totalização. Esse ambiente tem todos os representantes das principais áreas da Secretaria de TI, sistemas corporativos, administrativos, mobile, infraestrutura e também totalização. Essas pessoas, no dia da eleição, elas não contam votos. É preciso que a gente esclareça a população sobre isso. Essas pessoas, elas monitoram o ambiente de informática para que os sistemas já lacrados sejam executados de forma adequada, sem sobressaltos. No dia da eleição, os representantes das entidades fiscalizadoras de partidos políticos e de comissões internacionais vão poder acompanhar a totalização dos votos aqui da sala, que estará aberta a partir das 4h30 da tarde. E hoje também, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, foram apresentados os drones que a Polícia Federal vai usar para fiscalizar crimes eleitorais. A tecnologia a serviço do cidadão. Uma parceria estabelecida entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e a Polícia Federal vai disponibilizar aeronaves que são pilotadas de forma remota para a captura de imagens aéreas. O objetivo é promover apoio ao serviço judiciário. Drones como esse da Polícia Federal já foram utilizados nas eleições de 2018. Agora, com a tecnologia ainda mais avançada, vão percorrer as principais zonas eleitorais do Distrito Federal para ajudar a coibir práticas ilegais, como boca de urna e transporte irregular de eleitores. Nós temos 610 locais de votação e áreas de fronteira. Os drones da Polícia Federal vão fiscalizar todas as áreas do Distrito Federal, constatando qualquer infração eleitoral
crime, compra de votos, transporte ilegal de eleitores, a Polícia Federal vai acionar a sua equipe e vai tomar providências imediatamente. Os drones são operados pela Polícia Federal. Silenciosos e quase invisíveis à distância, os equipamentos têm câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez. Os aplicativos de funcionamento do drone e os aparelhos, as aeronaves em si, elas têm a capacidade de identificar a pessoa que está cometendo o crime. Ela faz uma fotografia daquela filmagem que ela está fazendo, envia para a nossa equipe de terra, e a nossa equipe de terra, com aquela pessoa que está cometendo o crime identificada, consegue buscá-la de maneira mais eficaz. Então hoje nós temos drones cada vez menores, mais silenciosos e com maior capacidade de resolução de imagem, inclusive noturna. A tecnologia vai auxiliar na promoção de eleições pacíficas aos mais de 2.200.000 eleitores da capital federal. E o objetivo da Justiça Eleitoral é assegurar eleições limpas, transparentes, seguras e pacíficas. As urnas eletrônicas que são absolutamente confiáveis e seguras. A população pode ter certeza de que o voto vai ser computado para o seu candidato. Em decisão unânime, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é cabível o reconhecimento de uma união estável simultânea ao casamento. O recurso especial foi interposto pela mulher que conviveu 3 anos com um homem antes que ele se casasse com outra e manteve o relacionamento por mais 25 anos. Ao STJ, a recorrente reiterou o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável com partilha de bens em triação, ou seja, em 3 partes iguais. Ao dar parcial provimento ao recurso especial, o colegiado considerou que não há impedimento ao reconhecimento da união estável no período de convivência anterior ao casamento. Mas, a partir daquele momento, tal união se transforma em concubinato. A relatora ministra Nancy Andrighi apontou que, resguardado o direito da esposa à metade dos bens, a partilha deve ser feita em liquidação de sentença, uma vez que as instâncias ordinárias não mencionaram se há provas da participação da recorrente na construção do patrimônio ou quais bens fazem parte da meação da esposa. Seminário promovido pelo STJ discute o chamado filtro de relevância. Assunto para o próximo bloco. Até já. A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da Justiça Eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça e entidades do Judiciário promoveram um seminário para discutir aspectos fundamentais da emenda constitucional que estabeleceu a criação do chamado filtro de relevância. O Superior Tribunal de Justiça, o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas e o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa realizaram um seminário sobre arguição de relevância no recurso especial. O evento foi promovido para tratar de temas relacionados à Emenda Constitucional 125 de 2022, que estabeleceu a criação do filtro de relevância. A emenda constitucional ela não vem para reeducar o sistema, ela vem para educar o sistema. Necessariamente, a pletora de recursos que chega ao Superior Tribunal de Justiça, hoje, inviabiliza que nós julguemos à altura do que a sociedade precisa. De acordo com a Emenda Constitucional 125, promulgada em junho deste ano, para o recurso especial ser admitido, o recorrente precisará demonstrar a relevância da questão jurídica federal em discussão.
O objetivo é assegurar maior celeridade e eficiência ao Poder Judiciário, reduzindo o número de processos que chegam ao STJ e que poderiam ser sanados em outras instâncias. O evento contou com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, representantes também do Poder Legislativo, juristas, especialistas e estudantes de direito. Os painéis de debate abordaram a função dos tribunais superiores, os precedentes, a relevância da questão de direito no recurso especial, além das hipóteses de presunção e necessidade de regulamentação. Se isso for corretamente feito, o STJ, naquela sua função constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no Brasil, será, vamos dizer assim, recrudescida e aperfeiçoada esse seu mistério constitucional. Ao final do seminário, foi apresentada ainda uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mapeou o fluxo de recursos que chegam ao STJ e também ao Supremo Tribunal Federal, pontuando o cenário que vai ser enfrentado com a regulamentação do filtro de relevância. A íntegra do evento pode ser assistida no canal do STJ no YouTube. No mês da comemoração Farroupilha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reforça a importância de cultivar as tradições, mas também o trabalho do judiciário. Pilcha, chimarrão, petições e sentenças em versos. Este é o tom de algumas sessões de julgamento no mês marcado pela Revolução Farroupilha. Os valores e a cultura gaúcha são resgatados e homenageados através das tradicionais audiências crioulas, que neste ano foram realizadas pelos magistrados das comarcas de Pedro Osório, Cerrito, Alegrete e Santo Antônio das Missões. Eu tenho muito orgulho de integrar este movimento já há 16 anos, presidindo audiências crioulas e levando a justiça para mais próximo do cidadão e mostrando que é possível se fazer justiça à moda gaúcha. A importância da audiência crioula é uma efetiva aproximação do Poder Judiciário com a comunidade local, com a comunidade tradicionalista. Foi uma oportunidade que nós fizemos 2 audiências, esses 2 processos criminais, de homologação de acordo de não persecução penal em casos de porte de arma. Então foi um momento em que pudemos apresentar um pouco dos serviços judiciários para a comunidade e fazer uma homenagem às nossas tradições. A primeira audiência crioula surgiu em 2003, quando o juiz natural de Porto Alegre, Osmar Pacheco, teve o primeiro contato com o movimento tradicionalista nas cidades de Encantado e Mussum. Aquela região do Rio Grande do Sul, ela é pródiga no movimento artístico, né? Então nós tínhamos artistas da tradição, artistas de outras áreas, e nós conseguimos congraçar todos estes artistas nessa nossa audiência crioula que teve música, e ela foi uma audiência real, um julgamento de fato, de um processo que nós tínhamos, e inclusive com oitiva de testemunhas, e nós conseguimos fazer toda ela em verso. Em 2005, o magistrado foi removido para a comarca de Ijuí, onde em 2006 recebeu a chama crioula e começou a desenvolver as atividades no município. De lá para cá, o magistrado espalhou essa tradição por todos os lugares onde passou. É um momento que o judiciário ele fica irmanado com a nossa população. O judiciário mostra efetivamente, o judiciário gaúcho, a que veio, não é? Então, nós conseguimos, na Semana Farroupilha, estar presente dessa forma tão bonita e participando desse movimento, que é um movimento permanente, e a Semana Farroupilha é um momento de nós trazermos de volta o nosso orgulho, nós redobrarmos a nossa força e a confiança de que o nosso Estado ele tem a vocação para o protagonismo no cenário do nosso país.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.